Olá! Nesse vídeo falaremos da janela principal filme. Até o momento, quando a gente pede para rodar, a gente só consegue ver as colunas, as opções de ordenação, né? Que são decorrentes da janela visualizar filme. Bem, se nós alterarmos aqui o construtor, né, a chamada do construtor para janela principal filme e executarmos novamente o nosso programa, nós vamos ver que aparecem as opções de inclusão, alteração e exclusão aqui no menu. Quem proporciona isso é a janela principal filme. Se eu digito 13, eu posso adicionar um filme novo. Então vamos colocar aqui um filme, tudo. Né? Então ele apareceu aqui embaixo, ó. Está inserido aí na listagem. Se eu quiser alterar uma linha, o que eu faço? Essa é a linha 0. Eu vou alterar essa linha que está com tudo 2. Essa é a linha 1. Então eu vou dizer para ele, ó, linha 1. Ele vai alterar a linha 1. Ah, desculpa, aqui o 1 é ordenar por código crescente. Alterar é 14. Aí ele vai pedir qual é a linha. Aí sim eu vou dizer que é a linha 1. E aí eu vou colocar aquela linha que está com tudo 2, ela vai ficar com tudo P agora, ó. Olha só, não tem mais aquela linha com tudo 2. Como ele está ordenando, a linha com tudo 2 acabou parando aqui, porque agora é uma linha com tudo P. Quem faz isso, então, a parte da ordenação é a visualizar filme, mas a parte de inserção, atualização e de exclusão, ó, o 15, por exemplo, ó, qual a linha que eu quero excluir? Vamos supor que fosse linha 0, linha 1, linha 2. Essa aqui, ó, que tem o FED. Então vou colocar aqui linha 2. Olha só, ele excluiu lá. Como que ele faz isso, né? Bem, eu troquei aqui o construtor, vamos à janela principal filme. A primeira coisa para manter aí a questão da listagem é herdar de janela visualizar filme. Se eu não tivesse feito essa herança, nada disso funcionaria. E aí eu redefini alguns métodos. O primeiro método que eu redefini foi o montar cabeçalho. O montar cabeçalho, o que eu fiz? Eu chamei o montar cabeçalho do ancestral. Notar que ele faz essa parte toda aqui, eu aproveito esse código aqui, ó. E aí eu acrescento aqui, ó, as opções que eu quero. Então eu acrescentei aqui o incluir novo filme, alterar filme e excluir filme, que são essas opções aqui. Para saber qual número que essas opções têm, o que a gente fez? A partir do nome colunas tabela, eu faço uma continha, aí eu sei que números estão aqui. Né? Eu sei que a última opção aqui é a 12, então eu sei que tem que colocar 13, 14 e 15. Tá? Então a gente definiu aí. Um outro método que a gente definiu é o executar. Esse aqui a gente não conseguiu aproveitar tanto, a gente não conseguiu chamar o super diretamente, a gente teve que reconstruí-lo, né? A gente veio aqui, pegou o nome como tabela, chamou aqui a questão do leitor, que a gente também fazia lá no janela visualizar filme. Aqui a gente fez uma continha, essa continha é importante para saber em que menu que eu caí, né? Bem, aí o código aqui é parecido com o que a gente tinha antes. Eu tenho a montagem do layout, a leitura da opção. Se eu digitar 0, ele vai sair. E aí o que eu faço? Eu faço aqui, ó. Se cair, se a opção for menor ou igual à quantidade de menus, eu faço aquela lógica da listagem, né? Para listar os elementos por algum critério. Esse trechinho aqui, ó, é aquele trecho que define, dado uma opção escolhida, a coluna e se é crescente ou decrescente. Bem, se a opção for igual à quantidade de menus mais 1, eu limpo, eu chamo uma funcionalidade para ler os dados, para a pessoa digitar as informações para mim, e aí eu mando inserir, mando a controladora inserir. Quando a controladora insere, eu passo por todo aquele processo
né, de pegar os dados, transformar uma linha, né, porque isso aqui é um vector, né, transformar esse vector num filme, atualizar a lista e persistir em arquivo. Né, isso tudo é feito aqui dentro. Aqui eu tenho erros que eu poderia estar tratando, né, são as exceções, eu poderia não encontrar o arquivo, tem algum problema de I/O, uma classe não encontrada. Eu deixei esse logger padrão aqui, tá? A mensagem não vai ser ilustrativa, mas é porque eu realmente não quis colocar um texto para cada uma, tá? Mas num programa comercialmente falando, a gente deveria fazer os devidos tratamentos aqui. Bem, se eu cair aqui na opção quantidade menus mais quantidade QT menus mais 2, é porque é uma atualização. Nesse caso, ó, eu preciso informar a linha que eu desejo alterar. Aqui eu uso aquela funcionalidade do marcador, que lá no controlador ele precisa disso para saber qual linha que eu estou alterando. Eu chamo limpar tabelas filmes para saltar várias linhas, peço para ler os dados e passo os dados lidos para atualizar o filme correto, o filme marcado, e salvar lá no arquivo. Tá? De novo, os mesmos catches, né? E aí, na exclusão, eu também preciso saber qual linha eu quero excluir. Novamente, eu preciso usar o marcador e aí eu chamo excluir também lá da controladora. Aqui eu coloquei um else, se der uma opção que não existe no menu, ele imprime essa mensagem em falha geral. Bem, vamos ver agora a função ler dados. A função ler dados, o que ela faz? Ela pede assim, ó, digite os seguintes dados. Aí ela pega o nome das colunas da tabela, navega nessas colunas, né, imprime aqui o nome da coluna e lê o valor digitado. Depois que o valor é digitado, ele adiciona nesse vector aqui e ao final do processo ele retorna o vector. Ou seja, o ler dados serve para ler um vector informado pelo usuário para que eu possa fazer uma atualização ou uma exclusão. Tá? Bem, o resto do código aqui do executar, basicamente é a mesma coisa. Eu tenho um while true, né, que ele sai aqui quando eu digito a opção 0. E aqui eu tenho o fechamento do leitor de opções. Então, executar a gente mostrou, o ler dados, o montar cabeçalho, e aí a gente tem a janela principal filme toda apresentada, tá? Então, sobre a janela principal filme era isso aí. Valeu!